Bom dia, turma. Hoje nós vamos estudar a circunferência. Então, a circunferência nada mais é do que um conjunto de pontos, tá? Um conjunto de pontos que tem a mesma distância de um mesmo ponto. Então, aqui, ó, eu tenho um ponto O e eu tenho um conjunto de pontos que estão à mesma distância dele. Então, ó, o A está à mesma distância do O que o B, que o C, que o D, que o E. E toda essa circunferência que foi feita aqui são infinitos pontos, tá? E todos eles têm a mesma distância do ponto O, que aqui é chamado de centro da circunferência, tá? Essa distância do ponto O até esses pontos aqui, ela vai ser o raio, representado pela letra R em minúsculo. Então, o raio, como a gente já estudou no ensino fundamental, ele é a distância do centro da circunferência até a borda da circunferência, tá? E quando a gente atravessa de uma ponta a outra da circunferência passando pelo meio, dividindo essa circunferência em duas, a gente vai ter o diâmetro, igual está aqui, tá bom? Então, quando a gente parte a circunferência ao meio, passando sempre pelo centro da circunferência, a gente tem o diâmetro, que é representado pela letra D em minúsculo. Uma coisa que a gente pode observar aqui na circunferência é que existe uma constante, ou seja, tem um valor que sempre vai aparecer quando a gente dividir o comprimento da circunferência, que é a parte que está de lápis, tá? O comprimento, pelo diâmetro da circunferência. E essa constante é o número π, que vem do alfabeto grego. Então, o número π, ele geralmente é representado com duas casas decimais, tá? Então, ele é representado por 3,14, mas o número π ele é infinito. Ele é um número irracional, como a gente estudou no início do ano. Então, como ele é um número irracional, ele é um número que não tem fim. A gente facilita a conta trabalhando com apenas as duas primeiras casas decimais. Alguns problemas a gente trabalha com apenas uma casa, ou às vezes ele é arredondado somente para 3, tá? Tudo vai depender do exercício. Mas quando essas ocasiões acontecerem, no exercício vai vir dizendo. Quando não vem dizendo nada, a gente trabalha sempre com 3,14. Como existe essa relação em toda a circunferência dessa constante π, a gente consegue formular a medida da circunferência. E como a gente viu aqui, que o π é igual a medida da circunferência pelo o diâmetro, se a gente fizer aqui uma multiplicação cruzada, a gente vai ter a seguinte fórmula. Comprimento da circunferência é igual a π vezes o diâmetro. E se a gente não quiser trabalhar com diâmetro e quiser trabalhar com raio, a gente vai ter essa fórmula aqui. Vezes 2 vezes o raio, tá? Lembrando que o raio, ele é metade do diâmetro, igual a gente apresentou aqui. A distância do centro da circunferência até a borda, tá vendo? Então aqui, ó, o diâmetro ele é de uma borda a outra. Então aqui eu tenho um raio e aqui eu tenho outro raio. Então o diâmetro vale 2 raios, por isso que aqui está 2 vezes o raio. E organizando essa fórmula bonitinha, ela vai ficar assim, 2πr. Então, a fórmula do comprimento da circunferência é 2πr, ou seja, 2 vezes π vezes o raio. Se a gente tiver o diâmetro, a gente pode usar essa daqui. Comprimento é igual a π vezes o diâmetro, tá? Qualquer uma das duas vai funcionar. Então, vamos fazer um exercício aqui, para a gente poder ver como que a gente trabalha com essas fórmulas. Então, aqui no primeiro exemplo, nós temos: calcule o comprimento da circunferência cujo raio mede 5 centímetros. Então, aqui ele quer saber o C
e ele te dá o raio. Como no problema não foi anunciado o valor do π, então a gente vai trabalhar com 3,14. E aqui basta substituir os valores nas fórmulas. Então a gente tem comprimento da circunferência, que é o que eu quero calcular, igual a 2 vezes 3,14 vezes 5. Então vamos lá. O 2 ele já está presente na fórmula. O 3,14 é o valor da constante π. E o 5 foi dado no problema, que são os 5 centímetros do raio. Multiplica tudo, eu vou ter 2 vezes 3,14, que dá 6,28, vezes 5, que dá 31,40 centímetros. Então, eu calculei o comprimento da circunferência quando o raio mede 5 centímetros. Agora, vamos fazer o contrário. Vamos calcular o raio quando a gente tem o comprimento da circunferência. Então, aqui, a gente agora tem o C e quer calcular o R. Novamente, ele não deu o valor de π, então é 3,14. Então, a gente pega o comprimento da circunferência, que deu no problema, tá vendo? 68,80, coloca no lugar do C, ou seja, esse número vai ficar na frente da fórmula, porque o C está na frente da fórmula. Então, ele vai ficar aqui. O 2 a gente repete, no lugar do π, o 3,14, e o R continua como letra, que é o que a gente quer calcular. Então, eu multiplico aqui, 6,3,14, e repito aqui. Deu 6,28 vezes R. Vamos trocar de lado, então esse aqui que tem a letra vai para o lado esquerdo, e esse daqui que não tem vai para o lado direito. Trocando de lado, eles mudam de sinal, tá vendo? Os dois eram positivos, agora os dois ficaram negativos. Multiplicamos por menos 1 para não deixar a letra negativa. Então, agora eu tenho 6,28 vezes R positivo igual a 62,80. Vou passar esse 6,8 dividindo. Então, eu tenho 62,80 dividido por 6,28. Meu raio vai ser 10 metros. Então, aqui eu tenho um exemplo quando eu tenho o raio e quero calcular a circunferência. E aqui eu tenho um exemplo de quando eu tenho a circunferência e quero calcular o raio, tá vendo? Então, a gente vai utilizar a fórmula dessas duas maneiras.